Bom, Alexandre, nós falávamos antes desse breve intervalo sobre a questão da gripe A e essa polêmica que está tendo aí na mídia, se as políticas foram adequadas em relação à infecção por vírus H1N1 ou se errou na abordagem. E, inclusive, há uma discussão para o ano que vem. O que vamos fazer? Vamos vacinar antes as pessoas ou vamos contar com o Tamiflu para esse tratamento quando os sintomas aparecerem? Exato. Essa questão da gripe, quando a gente fala da gripe não mais como uma doença que o médico cuida do seu paciente individualmente, mas como uma epidemia, como um problema de saúde pública, nós estamos diante de alguns impasses em algumas questões, em alguns acertos de governo e eu acredito em alguns erros de governo. Ou seja, nós temos ações do governo que foram muito convergentes com os especialistas, particularmente conosco da área de doenças infecciosas, e algumas áreas que nós divergimos, mas obviamente não somos tomadores de decisão pública. Eu vou exemplificar nessa questão da gripe. Eu acho que o governo errou este ano na questão da vacinação. Eu acho que eles estimaram vacinar uma população menor do que deveria. E aqui eu traduzo um pouco o pensamento da categoria, digamos assim, dos especialistas, né? E eu sei que essa não é a posição do governo. E, ao mesmo tempo, facilmente trabalhou com a ideia de que o medicamento resolve o problema. Então, eu acho que aí tem duas partes que devem ser melhor trabalhada e traduzida. Eu acho que a experiência que os países ricos, que obviamente também têm gripe como nós, embora em momentos diferentes do ano, e agora eles estão se preparando no hemisfério norte, na América do Norte e na Europa, para a gripe que vai vir na próxima estação. Então já está tendo as orientações dos ministérios e dos especialistas daquela região. A gente pode ver como isso tem alguma dissonância conosco ainda. Particularmente, o governo decidiu vacinar uma população que corretamente está bem indicada, a ser vacinada, que é aquela população dita de risco para contrair e ter complicação da infecção pela gripe. E também incluiu nesse grupo crianças até 2 anos. A posição que nós especialistas temos, e particularmente a minha, que eu defendo inclusive dentro da categoria, é de que a gente vacine um número muito maior de crianças, por exemplo, como o governo americano, por exemplo, vai fazer já para o próximo ano. E a gente inclui, portanto, a idade escolar, coisa que a gente não faz. Se você tem um filho até 2 anos, o governo, enfim, subsidia a vacina. Se você tem um filho maior que 2 anos, você vai ter que pagar a vacina para poder proteger o filho. Sendo que não há nenhuma razão biológica que prove que tenha que vacinar só até 2 anos. Então, aí a questão da vacinação e campanha e restringir a vacina, a gente entende por um lado. Por um lado, que para produzir vacina não é algo muito fácil, industrial e, enfim, automático, né? Isso exige um know-how, exige uma tecnologia e um investimento para vacinar a população em massa. Então, nós entendemos como especialista que deve ser focado numa população específica. Mas também entendemos que a gente deve fazer uma campanha maciça muito mais para a vacinação do que para o tratamento. E que também deve ser expandida essa vacinação para algumas populações, como crianças em idade mais avançada, e algo que a gente não trabalhou de modo espontâneo. Eu acho que aí também tem uma percepção da população que ainda não se colocou como um hábito. A questão da vacinação deve ser valorizada pela população, assim como pelo governo, como algo de prevenção de saúde fundamental. Se nós falarmos aqui da cardiologia, tem algumas coisas que já são chaves no cotidiano das pessoas para prevenir de doença cardiovascular. O mesmo vale para prevenir de doença transmissível. Isso há um consenso de grandes especialistas mundiais, inclusive, de que vacinação é uma melhor estratégia para a prevenção de epidemias virais. E não é diferente de uma epidemia de gripe. A questão do tratamento, nós, sem dúvida, defendemos o tratamento e a disponibilidade de Tamiflu. Viu-se o erro durante a primeira epidemia, em 2009, no Brasil, do não disponibilidade fácil do Tamiflu. Nós perdemos vidas por conta disso. Hoje a disponibilidade é maior, mas nos parece que é um custo até mais alto do que de vacinar. E não estamos aqui considerando que algumas populações, mesmo tomando o Tamiflu, chegam muito tarde, portanto, não garante a sobrevida dessa pessoa, diferente da vacinação. Vou dar um exemplo do nosso estado. Nós tivemos dezenas de mortes esse ano e se levantar caso por caso, a grande massa desses pacientes, nenhuma delas vacinou. Quase todos os pacientes, não todos, mas quase todos os pacientes tinham fatores de risco importante
para adquirir influenza e para complicar do vírus influenza. Então isso é verdade, isso está de acordo com o que a literatura conta. Agora são pessoas que não se vacinaram. Então tem um pouco da percepção da população em não valorizar e do governo em não... Porque tem um delay, né? Há uma certa demora da população em procurar o medicamento e iniciar o tratamento, né? Esse delay aí realmente deve ser um fator muito importante no desfecho, né? Nos desfechos ruins, né? Este foi, inclusive, de fato, essa é uma situação importantíssima. Esse foi, de fato, uma situação que aconteceu no nosso modo de erro governamental. Eu acho que nós vacinamos a população e, portanto, campanhas de informação um pouco tardiamente. E o governo justifica isso com algo que não é muito evidência na literatura médica, de que a vacina dura pouco tempo. Então, vamos vacinar não muito cedo, porque senão não estaríamos cobrindo e dando segurança para as pessoas durante o inverno mais rigoroso. Isso não é verdade, a gente não tem evidência do tempo de duração dessa vacina. Há evidências até de tempos muito maiores. Portanto, a campanha deve começar realmente no outono, né? Exatamente para poder informar todos até chegar ao período crucial, né? Eu acho que aí reside muito mais o problema que a gente teve, né? Uma campanha de vacinação que não foi tão intensa e em algumas populações, como crianças em idade escolar, ficaram descobertas. E o mundo também mostrou, Haroldo, que de fato, a Inglaterra mostrou isso, que crianças, mesmo que não ficam mais doentes, crianças transmitem muito mais o vírus influenza. São grandes portadores. Pracinhas, colégio, escola, família, creche, né? Então são transmissoras, portanto, manter a cadeia de transmissão. E tem toda uma questão, eu não sei como é que vocês olham, qual é a ótica de vocês em relação à educação desde a escola, da mudança de hábitos, né? Porque nos parece assim, quando tem a onda da gripe, então daí começa todo mundo, álcool gel, cuidado com a maçaneta da porta e assim por diante, cuidado para tossir, na questão de usar máscara, porque é feio, é vergonhoso no Brasil usar máscara se está gripado. Então eu estive na China em 2008, no Congresso Asiático de Cardiologia, e era comum eu ver em Pequim pessoas com máscara porque estavam resfriados. No Japão também tem esse hábito, né? Então talvez essas coisas que são culturais tenham que ser modificadas a partir da escola e com o empenho de todos os profissionais para que haja uma mudança de comportamento, né? Perfeito, acho que isso tem uma relação direta com a educação da população. Nesse sentido, a nossa percepção foi de que a epidemia foi bastante didática, porque infelizmente, apesar de termos perdas de vidas, na verdade, ela nos mostrou o quanto a população não estava com hábitos, digamos assim, com uma cultura de fazer uma toalete respiratória, de ter o cuidado com o outro quando a gente está sintomático, né, do ponto de vista pulmonar, e eu acho que isso a população já está um pouco mais, digamos assim, informada, mas ainda não o suficiente. Eu acho que deve começar mais cedo em escolas, enfim, como outras coisas no Brasil, né, como o trânsito, enfim, outros paralelos que a gente pode fazer, mas de fato notamos isso cada vez mais, que tem um inverno, parece que é naquele momento só que aparece uma situação desse tipo. Eu acho que tem um caminho para percorrer ainda, educativo, né? O segredo e a palavra-chave é educação, certo? Bom, nós vamos para um breve intervalo e depois voltamos com o Dr. Alexandre, conversando um pouco sobre infecção na área da cardiologia, a nossa tão assustadora e desafiadora endocardite infecciosa.